quarta-feira, 2 de abril, primeira edição do dia. E hoje a gente vai mergulhar num futuro para o Brasil, um futuro que está brotando da terra. E que se coloca como uma alternativa, né, ao modelo do agronegócio. Isso. E tem como motor o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST. Com suas práticas agroecológicas. E é importante a gente ter em mente, né, o contexto dessa discussão. A gente viu, já acompanhou a força, né, a capacidade de recuperação das famílias do MST no sul do Brasil, depois daquelas enchentes, né, devastadoras de 2024, e como elas estão reconstruindo suas vidas e a produção com base em métodos sustentáveis, na solidariedade, na educação popular. Exatamente. E a nossa missão hoje é justamente entender como essa abordagem do MST vai além da produção de alimentos, né? Como ela incorpora um projeto de sociedade, um projeto de sociedade mais amplo, baseado na justiça social e no respeito ao meio ambiente. Vamos começar falando da recente celebração da colheita do arroz agroecológico no Rio Grande do Sul. O que a gente pode tirar de mais significativo desse evento? Olha, o que ficou claro nesse evento é que ele não foi só uma festa rural, né? Ele foi uma demonstração política, uma reafirmação na prática do projeto de sociedade do MST, que se contrapõe a essa exclusão do agronegócio, né? E a insuficiência das políticas públicas para a agricultura familiar e a resiliência das famílias, né? Após as enchentes de 2024 foi central nessa celebração. E os números impressionam, né? Mesmo com as adversidades, o MST conseguiu produzir 14 mil toneladas de arroz orgânico em 2.800 hectares. O que torna esse feito tão significativo quando a gente pensa em modelos alternativos de produção? Bom, o que chama atenção aqui não são apenas as 14 mil toneladas, né? É o fato de que essa produção ela foi alcançada apesar de um grande evento climático. Isso nos mostra a resiliência que está embutida, né, nos sistemas agroecológicos. Quer dizer, priorizar a saúde do solo, né, a biodiversidade. Isso funciona como um amortecedor, né, para esses choques ambientais. E um estudo da UFGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele detalha isso pra gente. Aquele estudo que mostrou que os solos dos assentamentos do MST, por serem manejados de forma sustentável, eles mantiveram suas propriedades mesmo depois das inundações, né? Quais foram os mecanismos específicos que permitiram essa resiliência do solo. Então, técnicas como a compostagem, né, a adubação verde, a cobertura viva do solo e o uso de bioinsumos se mostraram cruciais. O professor Paulo César Nascimento, da UFGS, ele destacou que a ausência de práticas agressivas ao solo, né, que são comuns na agricultura convencional, foi determinante para minimizar o impacto das enchentes. Os bioinsumos, né, pense neles como probióticos para o solo, né, bactérias, fungos benéficos que ajudam as plantas a crescer, a resistir às doenças, né, naturalmente, reduzindo a necessidade de usar produtos químicos. Então, quando a gente fala de Azospirillum, por exemplo, a gente está falando de um tipo de bactéria que ajuda a planta a absorver o nitrogênio do ar. Então funciona como um fertilizante natural. Então isso demonstra que a agroecologia não é só teoria, né? Ela é uma alternativa concreta e eficaz. E essa força da organização popular, ela ficou muito evidente na 22 Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, né? Que aconteceu em março de 2025, lá no assentamento Filhos de CP, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Sim. Uma colheita recorde, né? Que reuniu cerca de 5 mil pessoas. O que essa participação massiva nos diz sobre a coesão, os objetivos do movimento? Olha, ela é um símbolo, né, da resistência e da união das famílias assentadas. E a feira que aconteceu durante a festa, né, com 50 barracas de cooperativas e agroindústrias, né, com uma variedade enorme de produtos, pães, queijos, sucos, geleias, artesanatos. Isso reforça essa ideia da produção coletiva e do consumo consciente, né, que são pilares desse modelo. Então vai além da produção em si, né? Envolve a organização da comunidade, a criação de um mercado justo. Que contrasta bastante com a lógica do agronegócio, né? A gente vê que o agronegócio, ele prioriza a monocultura, a exportação, a concentração de terras. Quais são as diferenças, assim, filosóficas mesmo, né, entre esses dois modelos de produção agrícola? O João Pedro Stedley, né, dirigente do MST, ele tem denunciado que o agronegócio, ele não produz alimento para o mercado interno. Ele produz commodities, né? Soja, milho, algodão, cana, gado, que são controladas por grandes empresas e destinadas à exportação.
Enquanto isso, a agricultura familiar, que é quem abastece o mercado interno com a variedade de alimentos, ela sofre com a falta de recursos, né? E de apoio governamental. Então, além de culturas diferentes, né, tem crenças fundamentais sobre o uso da terra, o propósito da agricultura. Basicamente eficiência econômica versus bem-estar socioambiental. E como é que essa produção nos assentamentos, ela conseguiu ser reconstruída depois das enchentes? Imagino que não tenha sido uma tarefa fácil. Não foi. Quais foram os recursos que tornaram essa recuperação possível? Foi um esforço coletivo enorme, baseado em mutirões, né, que é o trabalho coletivo, doações de sementes, troca de conhecimento e, claro, a perseverança das famílias. O José Maria Matias, o Gelero, ele contou como eles conseguiram recuperar as lavouras, né? Drenando o solo, usando compostos orgânicos e, claro, com a mobilização da comunidade. Foi um processo de aprendizado, né? E de reconstrução feito em conjunto. E a Marina Sliva também trouxe uma perspectiva importante sobre o cuidado com o solo, né? Sim. Qual foi a principal contribuição dela para a gente entender essa relação com a terra? Ela explicou como a cobertura do solo protege os micro-organismos e evita a degradação da terra, né? Mostrando essa responsabilidade ecológica, né? Que guia a relação deles com o território. Eles usam diversas práticas, né? Os preparados biodinâmicos, os bioinsumos, como o Azospirillum, o Bacillus subtilis, o Bacillus thuringiensis e a Pseudomonas, né? Nossa. Que melhoram a qualidade dos alimentos sem agredir o meio ambiente. Então são práticas que demonstram uma compreensão profunda dos ecossistemas, né? E de como trabalhar em harmonia com a natureza. É notável observar esses resultados com um apoio governamental tão desigual, né? O Plano Safra 2024-2025 destinou mais de 400 bilhões de reais para o agronegócio e menos de 70 bilhões para a agricultura familiar, né? É uma diferença brutal. O Stadil, inclusive, ele sugere que a Conab seja fortalecida para fazer contas públicas da produção familiar, né? Através do PIAR, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que pagava um valor até 30% maior por alimentos agroecológicos. Isso daria segurança para os agricultores investirem em produção diversificada e saudável, né? Fortaleceria o mercado interno de alimentos mais nutritivos. E apesar dessa retomada da produção, a gente tem também a questão das famílias que reivindicam o reassentamento, né? Sim. Em algumas áreas, as enchentes se repetem com muita frequência nas últimas 2 décadas. Qual que é a complexidade dessa situação para as famílias, para o movimento? É uma questão muito delicada, né? Porque apesar da beleza, da fertilidade da terra, a permanência nesses territórios se tornou insustentável para algumas famílias. E existe essa tensão entre o desejo de permanecer, né, e o direito a uma vida segura, digna. São relatos muito impactantes, né, que vêm da base do movimento. Mostrando essa difícil escolha entre a ligação com a terra e a necessidade de segurança. E é importante a gente lembrar que a atuação do MST, ela não se limita à produção agrícola, né? Não. A educação e a cultura popular, elas têm um papel central na organização do movimento. Sim. E a Escola Nacional Florestan Fernandes, a INFF, ela é um exemplo emblemático disso. O que torna a INFF uma instituição tão singular? A INFF, né, que fica no interior de São Paulo, ela é uma referência internacional em educação popular. A forma como ela foi construída, né? Coletivamente, por mais de 1.200 trabalhadores usando a técnica de solancimento com um planejamento pedagógico próprio, né? É impressionante. E com um acervo de 44 mil livros doados, né? E espaços pedagógicos que homenageiam figuras importantes da luta social e do pensamento crítico, a INFF representa essa pedagogia autônoma, né, coletiva e transformadora do movimento. Exatamente. Como que essa abordagem pedagógica ela se diferencia do ensino tradicional? Os relatos mostram que viver na INFF é uma experiência de construir, né, mesmo que em pequena escala, o tipo de sociedade que eles almejam, né? Uma sociedade sem latifúndio, né, inclusive do conhecimento. A diferença-chave está na integração entre teoria e prática, né? Na valorização do conhecimento popular e na formação de sujeitos críticos engajados na transformação social. E essa pedagogia, ela está diretamente ligada à concepção de reforma agrária popular que o MST desenvolveu, né, ao longo das últimas décadas, que vai além da simples distribuição de terras. Quais são os pilares centrais
dessa visão de reforma agrária? A reforma agrária popular, ela se baseia em 3 pilares, né? A distribuição da terra com uma questão de justiça social, né? A produção de alimentos saudáveis para toda a população e a defesa da natureza através da agroecologia. Essa é a resposta do movimento à crise climática e a essa profunda desigualdade social que a gente vive no nosso país. Não é só ter a terra, né? É como usá-la de forma justa e sustentável para benefício de todos. E a formação na INFF, ela acontece de uma forma muito integrada, né? Não é só uma reprodução do ensino tradicional. Quais são os elementos que compõem essa metodologia de aprendizado? Olha, tem uma combinação muito forte entre a mística, né? Que é a dimensão ideológica e espiritual que move o movimento, a prática e a reflexão crítica. O campo do Dr. Sócrates, por exemplo, que foi inaugurado na escola, mostra como o movimento conecta a luta política, né? Sim. Com a dimensão simbólica da cultura, homenageando um jogador que sempre defendeu a democracia. E no contexto de avanço da extrema-direita, né, e de tentativas de criminalização dos movimentos sociais, a existência e o fortalecimento de uma escola como a INFF, ela é um ato de resistência. A experiência de aprendizado é pensada para formar militantes com uma visão completa da realidade e da necessidade de transformação. E o MST não está sozinho, né, nessa defesa da agroecologia como alternativa à crise climática. Né? A gente vê que essa prática está ganhando cada vez mais espaço. O que indica essa crescente adesão à agroecologia para além do MST? Um levantamento de fevereiro de 2025 mostrou que técnicas como o uso de sementes crioulas, né? Cultivo em meio à vegetação nativa, diversificação de culturas, elas têm se mostrado muito mais resilientes às mudanças climáticas. E a agroecologia, que antes era vista como algo marginal, né? Tá ganhando cada vez mais adeptos, inclusive entre pequenos agricultores que não são ligados diretamente ao MST. Esse avanço, ele tá muito conectado com as experiências acumuladas pelos movimentos populares, né? Que têm demonstrado a eficácia dessas metodologias em condições extremas. Então tem um reconhecimento crescente de que a agroecologia oferece soluções práticas e sustentáveis para os desafios ambientais que a gente enfrenta. Diante de tudo isso, fica claro como o MST está construindo na prática uma proposta de transformação social muito concreta, né? Um movimento planta, colhe, educa, preserva e resiste. Qual que é a mensagem central que a gente pode tirar dessa experiência multifacetada do MST? A concepção de reforma agrária popular do MST, ela vai muito além da posse da terra. Ela engloba um projeto de vida, né? De soberania alimentar, de emancipação política e de justiça ambiental. E no momento de crise climática, né, de fome, de descrença nas instituições, é fundamental reconhecer e fortalecer essas experiências que estão construindo um mundo diferente no dia a dia. Experiências que mostram que um Brasil que brota do chão, ele não é só uma utopia, né? Ele é uma realidade em construção. Uma realidade que merece a nossa atenção, a nossa reflexão. Exatamente, uma demonstração de que alternativas são possíveis e estão sendo implementadas. E com essa reflexão importante, a gente encerra a nossa análise de hoje. É isso aí. Lembrando a todos que o Povcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia.